A paz do Senhor, amada igreja. Abra sua Bíblia no Evangelho do Senhor, conforme escreveu Lucas, capítulo 6, dos versos 46 ao 49. É uma exortação do nosso Senhor. Todos acharam? Glória ao nome de Jesus. Vamos ler. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu. E foi grande a ruína daquela casa, e eu digo amém. Glória a Deus, né, amados? Mais importante do que ouvir é praticar a palavra, amém? Queria convidar o nosso irmão Daniel, ele vai estar orando aqui, agradecendo ao Senhor pela porção da palavra lida, também convidar os obreiros que farão recolhimento dos dízimos e ofertas, né? Momento também da gente adorar o Senhor por meio das nossas doações voluntárias para a manutenção e crescimento da obra do reino. Queria já convidar a nossa irmã Artemisa, Sarinha, né? Vamos estar louvando aqui ao Senhor. Hoje vai ser a família missionária, né? A irmã Artemisa, né, Sarinha, louvando aqui daqui a pouquinho, o presbítero Adejá ministrando a palavra do Senhor, amém? Hoje a família vai ser usada aqui por Deus, não é isso? Na nossa congregação. Nosso irmão Daniel orando ao Senhor e logo em seguida a irmã Artemisa e a irmã Sarinha também louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Saúde a todos, na paz do Senhor. Vamos orar ao nosso Deus, confiando nessa palavra que é verdadeira. Senhor Jesus, glória ao teu nome, nós estamos aqui mais uma vez, queremos agradecer, Pai, pela palavra lida, que possa o Senhor nos ajudar e colocar no nosso coração essa palavra que é a verdade, e nós temos crido e vemos, Senhor, o cumprimento dela, Senhor, na nossa vida também, em outros lugares, em outras pessoas, na história, mas também na nossa vida, Pai. Glorificado seja o teu nome. Queremos agradecer pelos contribuintes que trarão dízimos, ofertas à tua casa. Abençoa todos aqueles porventura que estão precisando de uma porta de emprego. O Senhor tem poder também de abrir portas de emprego nesses dias atuais. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. A paz do Senhor, amada igreja. O amigo Espírito Santo está neste lugar e ele te diz nesta noite: não chores. Tá chorando por quê? Se você tem um Deus que cuida de você, e jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui,
mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Aleluia. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Glórias a Deus. Meus amados irmãos, hoje é culto de oração e nós não podemos deixar de exercitar esse hábito saudável, né? Isso que a Assembleia de Deus tem, as igrejas evangélicas, de estar orando ao Senhor, amém? E eu queria convidar aqui o presbítero Ricardo, eu já conversava com ele. A gente vai fazer essa oração em pé mesmo, né? Não vai ser de joelho, a gente vai levantar um clamor, e nesse clamor a gente vai apresentar ao Senhor 3 motivos de oração, né? A gente vai estar orando pela paz ali em Israel, amém? Vai estar orando também pelo Congresso de Jovens, que já se aproxima, já se avizinha, né? Isso para que o Senhor ele esteja à frente desse trabalho, né? Porque não adianta o homem planejar se o Senhor não executar. Então também que o Senhor esteja à frente. E vamos orar pelos enfermos, amados. E aí a gente vai trazer a lembrança aqui, a nossa irmã Albanita, ela que passa por um problema de saúde, enfrenta um tratamento muito sério, né? Então nós fazendo menção ao nome da irmã Albanita, mas vamos estar aqui orando por todos os enfermos da casa do Senhor, amém? Então o nosso presbítero Ricardo vai estar conduzindo esse momento de oração, mas você tem liberdade também para ser o intercessor por esses pedidos, amém? Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quem mais necessita de oração? Oremos ao Senhor. Pai querido, Pai amado, aqui nós chegamos na Tua presença, porque Tu és um Deus poderoso, um Deus tremendo, Criador dos céus e da terra, um Deus que tudo pode, um Deus que já tem feito grandes coisas em nosso meio, nas nossas vidas. Nós Te louvamos e nos chegamos aqui diante de Ti, como Davi chegou e disse:
o Senhor já deu um urso e um leão nas minhas mãos e vai me entregar esse incircunciso filisteu. Por saber que tu és um Deus grandioso, que tu és um Deus poderoso. Eu chego diante de ti, Senhor, porque sei que tu podes, porque sei que tu és o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o médico dos médicos, o El Shaddai. Senhor, queremos te apresentar, Pai, aquela situação, daquela terra onde tu viestes, onde tu fizeste maravilhas. Oh, Pai, te pedimos pela paz em Israel. Chega com providências ali, Pai. Oh, Senhor dos exércitos, entregamos em tuas mãos. Sabemos que tudo está no teu controle. Oh, Pai, te pedimos por aquela nação. Sim, Senhor, descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. E em nome de Jesus, queremos te pedir por paz naquele país. Também queremos te apresentar, Senhor, aqueles dias que estaremos aqui, Senhor, no Congresso de Mocidade, onde estaremos do dia 26 ao dia 29, te adorando, te bendizendo, buscando a tua face. A mocidade, Senhor amado, tem se preparado, tem pedido a ti para que tu venhas a fazer maravilhas naqueles dias. E te apresentamos aqueles dias, te apresentamos cada jovem, cada preletor, cada irmão que irá participar, cada irmão que irá louvar, Senhor. Se faz presente de uma maneira especial, de uma maneira grande e poderosa. Pai, Senhor dos exércitos, agora também queremos te apresentar todos os enfermos. A irmã que foi citada, Pai, que está, Senhor amado, enfrentando a enfermidade. Tu és um Deus, o Senhor que te sara. E eu creio que tu podes, Senhor dos exércitos, fazer como fez no servo do centurião. Ele chegou diante de ti e disse que não era digno de que o Senhor entrasse em sua morada, mas que era um homem sujeito à autoridade e sabia que bastava uma palavra tua. Ah, Pai, ordena a cura da tua serva, ordena a cura daquelas pessoas que estamos intercedendo, cada um aqui está intercedendo, e em nome de Jesus, já queremos te agradecer por todas as bênçãos, por tudo aquilo que tu já tens feito e que irás fazer, em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus. A partir desse momento, meus amados irmãos, vamos ouvir a ministração da palavra do Senhor. Amém. Presbítero Adejar, com oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quero cumprimentar o povo de Deus com a santa e gloriosa paz do Senhor. Amém, amados irmãos. É com muita alegria nós estamos aqui nesta noite para engrandecer e bendizer o nome do Senhor por esta rica oportunidade que o Senhor nos concede nesta noite. É bem verdade que a gente se alegra em poder compartilhar das grandezas do nosso Deus, amém? A palavra de Deus é perfeita, ela é pura, ela é santa e ela é agradável, não é verdade? E ela é apta para discernir os pensamentos do coração do homem e fazer o que lhe apraz, fazer a vontade de Deus. E com muita alegria eu gostaria de pedir para os irmãos que abrissem as vossas Bíblias novamente no texto que já foi lido nesta noite, no texto de Lucas, capítulo de número 6, amém? A partir do verso de número 46. Enquanto os irmãos encontram, eu quero bem dizer o nome do Senhor pela vida, da igreja, a vida da igreja. Louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos. Louvo a Deus também pelas orações dos santos. Deus ouve as nossas orações. Quem crê que Deus ouve as nossas orações? Aleluia, bendito seja o nome do Senhor.
pois é motivo de grande louvor nós sabermos que o Senhor nos ouve. E também quero agradecer pela diretoria dos departamentos, os obreiros, né, que estão aqui, a nossa retaguarda, juntamente com os funcionários da igreja. Deus abençoe a cada um dos irmãos. E os nossos copastores, Pedro Miguel, que foi o canal de Deus para estarmos aqui nessa noite ministrando a palavra do Senhor, e pastor Natanael, amém, que é um exemplo para nós. E também pela confiança do nosso pastor Eliezer de Souza, né? Não poderia ficar de fora também desses agradecimentos. Então vamos fazer a leitura novamente, meus irmãos. O diácono Bruno, Gustavo Bruno, foi verdadeiro quando disse que realmente é uma exortação, né? Não é para ser diferente, né? Um texto que começa dizendo: e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Continuando, no verso 47, qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha, e vindo a enchente, bateu com ímpeto e a corrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre rocha. Diga assim comigo: rocha. Amém. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Interessante, meus irmãos, que esse texto aqui no livro de Lucas, ele finda um sermão que no livro de Mateus também é intitulado como Sermão do Monte. É verdade? O Sermão do Monte, um sermão que é muito conhecido por muitos apreciadores da palavra de Deus. E no Sermão do Monte é algo interessante observarmos, aqui no capítulo 6 fica mais evidente isso, e do livro de Mateus, aonde a gente pode perceber, aliás, a partir do capítulo 5, no Sermão do Monte, no livro de Mateus, o texto vai se discorrendo por mais de 3 capítulos, e aqui em Lucas apenas por 27 versículos aproximadamente. E é bem interessante no livro de Mateus e no livro de Lucas a semelhança de como eles começam e de como eles terminam o sermão. Lá em Lucas bem resumido e aqui em Mateus mais extenso, mas lá tanto em Lucas como aqui em Mateus, eu já estou em Mateus 5, os irmãos podem perceber que Jesus vai começar o Sermão do Monte de uma maneira muito suave, trazendo de certa forma uma mensagem apaziguadora, consoladora, uma mensagem que vai trazer fortalecimento, que vai trazer, digamos que uma forma de aproximar aquelas pessoas que estavam se sentindo desmerecidas, até mesmo pela própria sociedade aonde eles estavam vivendo. E aí nós conhecemos, né, a partir do verso 3, vai falar: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Olha que interessante: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos, bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia, bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus, bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus, bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando os injuriados e perseguirem, que vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa.
Vejam, um texto de consolo, um texto que vai abrigar os corações daqueles que estão lhe ouvindo. Mas eu comparo esse Sermão do Monte, irmão Francisco, também como um sermão que eu comparo como uma sopa. Sabe aquela sopa que o caldo está bem fino? E aí você vai acrescentando os ingredientes, e essa sopa vai tomando forma, e ela vai ficando mais, digamos assim, encorpada, né? E o texto do Sermão do Monte vai tomando proporções mais intensas no quesito do ensino que Jesus vai trazer para os ouvintes. Então, é uma sopa completa, é um alimento completo, o Sermão do Monte. E aí nós podemos perceber que ele vai passando por questões como que os discípulos são o sal da terra e a luz do mundo, né? E como o sal da terra não pode ser insípido. Vejam, logo depois das bem-aventuranças, olha, mas ser meu discípulo, ser discípulo não é tão simples, né? Precisa salgar, porque se não salgar, não serve para nada, né? Serve apenas para ser pisado pelos homens. E aí o sermão começa a tomar uma outra forma, uma forma mais intensa, realmente, de ensinamento, chamando ao compromisso, chamando a uma responsabilidade, chamando a uma confiança e a um compromisso intenso, né, para aquele ao qual estão sendo ministrados, né? Então, a gente pode perceber que esse sermão, ele vai avançando, e nós temos aí um sermão que pode nos impressionar, porque ele vai falar sobre o cumprimento da lei, dos profetas, vai falar sobre esmolas, oração e jejum, vai falar sobre a ansiosa solicitude pela nossa vida. Jesus vai dizer, não estáis ansiosos por coisa alguma, né? Olhai para as aves dos céus, que não semeiam, né? Não colhem, não cegam, né? Mas não falta nada para elas, amém? Porque o Senhor cuida delas, amém? Quem crê que Deus cuida de mim e de você, e da tua família, da tua casa, bendito seja o nome do Senhor, aleluia, glória a Deus. E o Sermão do Monte, já no capítulo 7, vai falar sobre o hábito de julgar os outros. Jesus vai trazer alguns ensinamentos práticos de como evitarmos de realizarmos esse pré-julgamento. E aí vai falar sobre a bondade de Deus também, que aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate se abre. E até nesse texto também é feita uma comparação muito interessante, porque ele vai falar assim, olha: e qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, sendo maus, olha o sermão, Jesus, ele é enfático nessa questão de fazer com que aqueles que estão lhe ouvindo entendam que bom só é Deus, né? E que nós precisamos, acima de tudo, acima das nossas boas atitudes, nós precisamos confiar que só em Deus nós poderemos ser bem-aventurados, amém? E aí, jamais também pedindo o filho peixe, o homem lhe dará uma serpente. E dois caminhos, aí vai falar, só tem dois caminhos, né? O da salvação e da perdição, os falsos profetas, e quem entra no reino dos céus, e vai culminar justamente com o texto que lemos lá em Lucas, os dois alicerces. Do que estamos falando? De dois alicerces. Esses dois alicerces são representados aqui na palavra de Deus como rocha e areia, amém? E os dois são impactados, digamos assim, por uma enxurrada de água, né? No texto aqui fica bem claro, quando diz assim: todo aquele que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha e desceu a chuva, amém? Fica bem claro aqui que
a ideia aqui é de uma forte chuva. E correram rios e assopraram ventos e combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E este é o tema da ministração da palavra de hoje, e eu quero ser bem prático e rápido para não ser enfadonho, né? E que os irmãos recebam tudo o que o Senhor ministrou ao meu coração, para que nós venhamos receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, amém? E nesse texto, então, um fator é importante, que os dois alicerces, eles vão ser testados. E qual é o fator que Jesus vai utilizar para exemplificar o que vai testar esses dois alicerces? Jesus vai então usar então um fenômeno da natureza. Diga assim: fenômeno da natureza. De que fenômeno estamos falando? De uma forte chuva é o quê? Uma tempestade, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos me perdoem um pouquinho a minha garganta, eu passei o dia tossindo, mas está bem controlado, mas para a glória de Deus eu estou sentindo ela um pouco falha, amém. O irmão do som aí me ajuda, acho que está dando para todo mundo entender. Todo mundo está me ouvindo bem? Amém, bendito seja o nome do Senhor. Então, nessa ilustração, Jesus trata de dois alicerces que vão ser confrontados com um fator aí que é uma tempestade, né? E uma tempestade, eu trouxe aqui algumas informações só para a gente se basear um pouco mais nessa questão. Obrigado, irmão Ricardo, presbítero, que a respeito da administração oceânica atmosférica dos Estados Unidos, o NOAA, considera que os ciclones, os furacões, tufões, tornados, depressões tropicais, tudo isso são tempestades. E as tempestades o que são então? São precipitações caracterizadas pelo acúmulo de água. Ficou bem claro aqui, né? Então, nesse contexto, a característica central do fenômeno atmosférico, que Jesus está citando aqui, é uma grande pluviosidade, que geralmente supera as médias locais. É o que a gente ouve, né, nos noticiários. Choveu mais do que o mês todo, ou seja, passou da média. O que era para chover nesse período superou. Então está aqui uma definição de tempestade, e justificando a parte em que no versículo diz que correram rios. Interessante, né? Que na expressão de Jesus ele vai dizer, nessa comparação, vai dizer que correram rios, e é o que a gente vê quando acontece uma grande tempestade, não é verdade? As ruas viram rios, e eu já quero compartilhar com os irmãos aqui esse fenômeno, né? Que eu passei aqui em Natal, recém-chegado, como motorista de aplicativo, como fui, e eu louvo a Deus por essa experiência. Fiquei muito contente, porque era um desejo do meu coração ter essa afinidade com o aplicativo, receber a chamada, atender alguém, ir ao encontro de alguém e fazer ali uma corrida. Mas, graças a Deus, estou satisfeito. Por 5 meses, 2.159,77 viagens eu fiz, para a glória de Deus. Foi muita viagem. Em apenas 5 meses, troquei de pneus 3 vezes. O óleo, então, nem se fala. É um negócio impressionante o quanto se anda. Aliás, oremos pelos motoristas de aplicativo dessa cidade. Amém? Porque é uma profissão realmente muito estressante às vezes e desgastante também. E o que eu quero dizer é que numa dessas oportunidades, à minha direita aqui tem 3 ou mais torres bem altas aqui, eu não vou lembrar o nome desse condomínio, mas eu fiz uma corrida num desse dia que eu presenciei uma grande tempestade aqui em Natal. Então, assim, foi em 2020, provavelmente, no meado de 2020, aquela tempestade que inundou tudo, né? Aqui ficou muito difícil atravessar a BR para o outro lado,
E eu estava com esse casal de irmãos que eu peguei aqui, e eles iam para o Wizard, aqui do outro lado da BR, mais ali próximo da árvore, né? Mas, meus irmãos, que desafio foi esse, né? E vi carros boiando, e desespero de gente gritando. Eu vi pessoas dentro de carros, sem saber, mulheres, sem saber o que fazer, e gente tentando ajudar. É uma situação desesperadora. Isso é uma tempestade, amém? Então, a tempestade, ela chega, meus irmãos, e muitas vezes chega de uma forma que nós não estamos esperando. Essa aqui é a verdade. Então, aqui a gente pode perceber que o processo de formação de uma tempestade é um acúmulo de nuvens que se reúnem em um só lugar. Basicamente, 3 fatores, eles formam uma tempestade, ou seja, a umidade do ar, o grau de intensidade em uma linha vertical na atmosfera, o qual é relacionado a uma temperatura alta e baixa, e a sua existência de mecanismos conhecidos como forçantes, em que empurram o ar para cima. E agora os irmãos vão entender um pouco mais, porque eu quis compartilhar a respeito desses fatores que formam uma tempestade, porque o vento, ele está inserido nesse processo, amém? Ele faz parte desse processo em que uma tempestade é formada. E aí eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia no livro de Mateus, o capítulo 14, verso 28, e nós vamos ver esse tal vento fazendo parte da vida de um homem e o deixando amedrontado, de forma tal que ele veio a sucumbir, e só Jesus para salvá-lo. Nós estamos falando de quem? De Pedro. Quem já está com a Bíblia aberta já pode perceber que no verso de número 28 do capítulo 14, após Jesus dizer para os discípulos assim: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais", e respondeu Pedro. Essa mesma passagem também encontra-se em outro livro, em outros livros. Já eu falo os livros para vocês, mas só aqui no livro de Mateus, Pedro, no meio dessa tempestade, vai falar com Jesus dessa forma. E ele vai dizer assim: "Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas." E ele disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: "Senhor, salva-me." O que é que ele sentiu? Um vento forte. Ele não teve medo da água, ele não teve medo de Jesus, amém? Quantos estão entendendo? Ele teve medo do vento forte, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Então, para que uma tempestade ela seja caracterizada como tempestade, ela precisa ter um vento forte. Então não é só uma água forte, uma torrente de água que causa medo numa tempestade. Não é apenas a complicação que essa tempestade pode causar, mas o vento também é uma forma da tempestade causar um estrago maior, né? No caso de Pedro aqui, na leitura que fizemos, o estava levando à morte, e se não fosse Jesus para estender a sua mão para ele e dizer: "Homem de pequena fé, porque teve medo", aleluia, bendito seja. Alguém pode dar glória a Deus? Amém, meus irmãos, diga sim comigo: Deus fala através do vento. Amém. Então Pedro anda sobre as águas, mas depois de afundar, Jesus o salva. E Deus sabe tratar com Pedro, comigo, contigo, e sabe tratar também com Elias. O que aconteceu com Elias? Elias estava frustrado. Elias estava, depois de ansioso, aconteceu
algo que os psicólogos chamam de uma sequência lógica, né? De um quadro de uma pessoa que não trata a ansiedade. Irmão Francis Van, diácono da Casa do Senhor, sabe o que acontece? Vem um desespero, e depois desse desespero vem uma depressão muito grande. Se o quadro de ansiedade, e por que ele estava ansioso? Porque ele estava fugindo de Jezabel, amém? Os irmãos conhecem bem a história. Se alguém desejar abrir a Bíblia aí, já pode abrir em 1 Reis 19:11, nós vamos ver um fato interessante. 1 Reis 19, o verso 11. Mas o que acontece com Elias? Elias está dentro de uma caverna, em depressão, se sentindo sozinho. Elias está então com depressão, se sentindo sozinho, acha que não tem ninguém mais em Israel, bendito seja o nome do Senhor, capaz de ser fiel a Deus. Isso tudo faz parte também desse quadro de ansiedade e depressão. Mas Deus vai visitá-lo, e nessa visita que Deus faz, lá em 1 Reis, Deus vai falar com ele de uma forma muito forte, vai dizer assim para ele: sai para fora. Interessante, né? Parece até um pouco redundante, e o é na verdade, só que é Deus quem está falando. Quem está com a Bíblia aberta em 1 Reis? Estou abrindo a minha, 1 Reis 19, o verso 11. Está aqui. E ele disse: sai para fora. E ele é Deus dos exércitos aqui, tá, meus irmãos? Os irmãos estão me acompanhando? 1 Reis 19, 11. Sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. Somente até aí, bendito seja o nome do Senhor. O que eu quero dizer com isso, irmão Valmir, é que Deus, para falar comigo e contigo, Ele usa quem Ele quer, na hora que quer, o que Ele quiser. Ele usa e faz o que Ele quiser. Aliás, Ele não precisa de nada para fazer alguma coisa, porque Ele é Deus, amém? Mas uma coisa é certa: Ele sabe como falar comigo e Ele sabe como falar contigo, bendito seja o nome do Senhor. E Ele sabe o que tem que fazer para acrescentar fé no meu e no teu coração, amém? Amém, meus irmãos? Então, continuando, existe uma característica especial também sobre tempestade, e ela revela a nossa limitação e fragilidade, mas também pode nos ensinar lições preciosas, como alcançar revelações mais profundas sobre o poder e o amor de Deus. Então, para a glória de Deus, apesar de a tempestade estar associada a transtorno, dificuldade, tribulação, alteração repentina, e tem o sentido de perturbação na vida de alguém que passa por uma grande prova ou assolação, eu tenho uma boa notícia para te dar: tempestade também não é sinônimo apenas de derrota, é sim um sinônimo de fortalecimento, de crescimento, de amadurecimento do crente que teme a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Tempestade não é para matar ninguém. Se a vontade de Deus não é essa na minha e na tua vida, isso não vai acontecer. Mas existem 3 tempestades que eu gostaria de compartilhar com você. Diga assim comigo: primeira tempestade. Abra sua Bíblia comigo no livro de Jonas, capítulo 1. Essa primeira tempestade, meus irmãos, é uma tempestade nada boa. Por quê, irmão Manuel? Porque essa tempestade
somos nós que atraímos ela. No livro de Jonas, capítulo 1, os irmãos podem perceber algo muito interessante acontecendo em 3 versículos apenas. Judas, não, estamos em Jonas, amém. Jonas, capítulo 1. Alguém quer ler bem alto enquanto o irmão já está encontrando? O verso 1, 2 e o 3. Amém. Que interessante, né? Primeira, 3 fatores importantes aqui, nesses 3 versículos. Diga assim comigo: Deus fala. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Deus usou o pastor Natanael para dizer aqui que Deus cura, que Deus faz milagre, que Deus ainda transforma vidas, que Ele faz coisas que ninguém pode fazer, mas tem uma coisa que também Deus faz: Ele fala. Bendito seja o nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Deus fala, e Deus falou com o profeta, assim como Ele fala comigo e contigo. Você já ouviu a voz? Quem já ouviu a voz de Deus hoje? Aleluia! Deus falou contigo hoje através de um hino, um versículo. Deus já falou contigo. Você pode dar glória a Deus porque você crê num Deus que fala. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. E assim como Ele fala comigo, contigo, Ele falou com o profeta e disse assim, perdão, estou no livro errado. Joel, Amós, Jonas, aqui. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, Deus disse para Jonas, foi Deus mesmo quem falou com ele: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Estarrecido estamos pelas notícias que estamos vendo nos nossos noticiários. E hoje foi difícil, eu confesso que foi bem difícil. Eu vi ali o que eu queria ver, mas não queria ver, e acabei vendo porque precisava ver. Nínive, estamos falando da maior cidade da Assíria, a mais poderosa e a mais perversa. Quem sabe daqueles tempos. Mas Jesus escolheu um homem de Deus e falou assim para ele: vai até a cidade de Nínive e prega contra ela. Foi só isso que Deus pediu para Jonas. Realmente, né, não parece algo que resolveria, mas resolveu ou não resolveu o problema de Nínive? Resolveu. Resolveu porque Deus sabe o que Ele faz. Deus te conhece, Ele sabe o teu endereço, Ele conhece a tua dor, o teu sofrimento, Ele sabe os anseios do teu coração, Ele sabe o que deseja a tua alma, e Ele vela para cumprir com a sua palavra, e se Ele te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Fiel é aquele que prometeu, bendito seja o nome do Senhor. Ele está em Jope, uma cidade portuária também. Para ir até Nínive, ele deveria subir. No nosso caso, subir seria para o sul, descer seria para o sul, né? E no caso ele teria que ir subir indo para o sul, porque Nínive está a 800 quilômetros dele, mas ele decide ir para Jope e ir em direção
Tarsis, a 3.000 quilômetros de distância. Ou seja, ele escolheu um lugar 3 vezes, no mínimo, mais distante do qual Deus havia dito para ele. O que mais me chama a atenção aqui, sabe o que é, irmãos? É o finalzinho do versículo. 2 coisas, melhor dizendo. No finalzinho do versículo, ele diz assim: para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Isso não nos chama a atenção? Como eu e você, homens e mulheres de Deus, podemos dizer isso para Deus? Será que não estamos dizendo isso para Deus, no nosso coração, de vez em quando? Não, eu quero ir para um lugar onde Deus não está. A outra coisa que me chamou a atenção, as palavras anteriores, porque diz que ele entra dentro de um barco, de um navio, paga a passagem e desce para dentro dele. Quem está entendendo? Eu vou repetir. Ele paga a passagem do navio, entra no navio, mas depois que ele entra no navio, ele desce para dentro dele, irmão Felipe. Este homem de Deus, ele só está preocupado consigo mesmo. Bendito seja o nome do Senhor. Os irmãos entenderam? Amém? Ele está apenas preocupado com ele mesmo, e o fato dele descer para dentro do navio, para dentro dele, esse texto, ele demonstra que este homem só está pensando em si mesmo. E o que isso vai resultar? Numa grande tempestade. Versículo 9. Não, verso 4, perdão, antes do 9, o verso 4. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade. E o vento e o navio estava para quebrar-se. Resultado dessa tempestade: grande prejuízo. Amém? Resultado dessa tempestade, a tempestade que é provocada por nós mesmos, gera muito prejuízo. Que prejuízos podem ser gerados por uma tempestade criada por nós mesmos? Perdas irreparáveis. O que aconteceu com aquelas pessoas que estavam ali no barco? Começaram cada um a aclamar pelo seu Deus e começaram a se desvencilhar das suas mercadorias para aliviar o peso do barco. O prejuízo foi material? Sim, foi. Mas foi prejuízo ou não foi? Quantos prejuízos, se podem causar? É sobre isso que estamos falando, em uma tempestade que é criada por nós mesmos. Prejuízos que vão desde perdas materiais, vão de sofrimento, tristeza, tempestade. E pior que tudo isso, alcançamos e atingimos pessoas que não têm nada a ver com a nossa história, e nem muito menos com a nossa desobediência. Crente homem, crente mulher de Deus, crianças, jovens que estão aqui nesta noite, você que vai assistir este vídeo num outro momento, existem tempestades que são criadas por nós mesmos, e muitas vezes pessoas inocentes estão sofrendo, estão sendo atingidas por essas tempestades. É algo importante e devemos observar. Não sejamos como Jonas. Jonas, a muito custo, com muito custo, precisou voltar ao ponto de partida, porque o peixe vai vomitá-lo no mesmo lugar de onde ele havia decidido sair. E Deus vai falar segunda vez com ele. É o que está no capítulo 2.
vai à cidade de Nínive e prega contra ela. E faz a mesma coisa que eu te pedi na primeira vez. Bendito do Senhor, bendito seja o nome do Senhor. Quantos estão entendendo a palavra do Senhor nessa noite? Aleluia. Eu vou agora caminhar para 2 textos para a gente finalizar. Tempestade, segunda tempestade, aquela que põe à prova a nossa fé. Diga assim: tempestades que provam a minha fé. Jesus vai orar, como de costume, Marcos capítulo 6 e o verso 45. E Jesus orando, como de costume, decidido a orar, pega os seus discípulos após a multiplicação dos pães e peixes e os impele. Algumas versões bíblicas vai utilizar este verbo, o verbo impelir, e vai dizer assim para eles: vão para o outro lado. E estes discípulos obedecem e vão para o outro lado. Mateus capítulo 6, Marcos, perdão, né? Falei Marcos, não é isso? Marcos capítulo 6, e o verso de número 47. E o 46 vai dizer: e tendo-os despedido, foi ao monte para orar, e sobrevindo à tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo que se fatigavam de remar, porque o vento lhes era contrário, porque na 4ª vigília da noite aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar adiante deles, mas quando eles o viram andar sobre o mar, pensavam que era um fantasma, e deram grandes gritos, porque todos o viram e perturbaram-se, mas logo falou com eles e disse-lhes: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Jesus está falando: sou eu, não temais. Jesus vai orar, manda os discípulos para o outro lado, mas eles vão sozinhos. Jesus sobe no monte, e o texto vai dizer que Jesus consegue ver eles remando, lutando contra a maré. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Os discípulos, irmão João Pedro, poderiam ter tomado uma decisão. Qual decisão? Voltar. O texto diz que eles estão brigando com essa tempestade a noite praticamente toda. Eles já estão na 4ª vigília, já é 3 horas da manhã no mínimo. Jesus manda eles no outro dia, no fim da tarde, e já era tarde, e Jesus está lá no monte olhando, e vendo eles trabalhar, e vendo eles remar, e Jesus toma uma decisão: eu vou ao encontro deles, porque eles estão fazendo a minha vontade. Bendito seja o nome do Senhor. Deixa eu te dizer algo: continue remando, continue fazendo a vontade do Senhor, continue fazendo a obra do Senhor, que Jesus está te vendo. Jesus está te vendo. Você consegue dizer para 2 irmãos que estão do teu lado: Jesus está te vendo, Jesus está vendo o teu trabalho, Jesus está vendo a tua obra, irmão Idésio. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus está te vendo, aleluia. Ele está vendo o teu trabalho. Grande seja o nome do Senhor. Jesus não foi surpreendido por aquela tempestade. Eu vou terminar, e não vai dar de falar sobre a 3ª tempestade, mas eu vou fechar dizendo o seguinte: que 2.000 tempestades estão acontecendo a todo momento. Em torno de 2.000 tempestades, ou seja, 16 milhões de tempestades ocorrem no planeta Terra todos os anos. Jesus não foi pego de surpresa em relação àquela tempestade, porque o texto vai dizer que vendo eles que estavam remando e não conseguiam, né? O exemplo aqui é que Jesus estava querendo levar os seus discípulos a um novo nível de intimidade com Ele. Amém? Quantos querem ter novas experiências com Deus, com Jesus, e alcançar um outro nível, né, de intimidade com Jesus, e passar
para um outro lado de experiência. Sabe como esse texto, como esse episódio vai terminar? O versículo vai dizer que a tempestade logo se acalmou quando Jesus entra no barco. Mas os discípulos ficam sem entender nada, porque eles nem tinham entendido ainda o que tinha acabado de acontecer. Um homem de carne e osso tinha feito 5.000 homens, sem falar nas mulheres e nas crianças, se alimentarem de 5 pães e 2 peixinhos. E agora, de repente, ele aparece andando sobre o mar e apazigua uma tempestade, entrando no barco daqueles homens. Deixa eu terminar dizendo para ti: Jesus, ele pode fazer algo impossível para te surpreender, mas de uma coisa tenha certeza: ele irá ter um encontro para te socorrer. Bendito seja o nome do Senhor. E quando ele entrar no teu barco, a bonança chegará na tua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Glórias a Deus, né, meus amados irmãos? A tempestade até pode chegar, mas se Jesus estiver no barco, ele não há de naufragar, amém? Glórias a Deus por isso. Vamos a Deus pela vida do nosso irmão Adejá, que se permitiu ser canal de Deus para falar com a igreja na noite de hoje, amém? Quantos aqui ouviram e entenderam a palavra do Senhor, amém? Glória a Deus. Meus amados irmãos, já estamos encerrando, amém? Conforme os irmãos podem ver projetado, né, ficou aí durante o culto, dia 26 a 29 de outubro, nós estaremos aqui em 4 dias de festas, de culto ao Senhor, no nosso congresso de jovens do setor 5, amém? Os irmãos desde já orem por esse trabalho, amém? A juventude já está empenhada, né? Deus com certeza reserva grandes coisas nesses dias para o povo de Deus aqui na Assembleia de Deus em Candelária, amém? Meus irmãos, na próxima quinta-feira, nós estaremos aqui no culto de doutrina, né? Habitualmente culto de ensino da palavra do Senhor. Quem vai estar ministrando a palavra de Deus, amados, será o evangelista Manuelzinho, amém? Evangelista Manuelzinho, na verdade, nós tínhamos fechado a data com ele para o congresso de senhores, que seria nesse final de semana, agora que iria se iniciar na quinta-feira, mas aí o departamento de senhores, juntamente com o pastor, decidiram adiar o congresso para novembro, mas aí a agenda já estava marcada com o evangelista Manuelzinho, e ele vai estar aqui conosco na quinta-feira, o servo do Senhor, né? Para os irmãos terem uma ideia, aí a agenda dele, se o Lucas puder ampliar um pouco, Lucas, glória a Deus, né? Ele vai estar em vários estados do Brasil, amados, Goiás, né? Isso Distrito Federal, Piauí, Maranhão, e dia 19, próxima quinta-feira, ele vai estar aqui pregando a poderosa palavra de Deus, amém? Então, se os irmãos tiverem algum amigo, podem convidar, amém, para estarem juntamente conosco aqui, com certeza Deus tem algo para nos falar por meio do seu servo, amém? Então, quinta-feira próxima, culto e doutrina, na palavra do Senhor, evangelista Manuelzinho, né? Ele já esteve aqui, inclusive, recentemente, um homem que Deus tem usado grandemente para falar com o seu povo, amém? Convido a igreja a se colocar de pé, por gentileza, para que possamos estar orando, agradecendo ao Senhor. Os jovens aqui presentes, né? Louvar a Deus também pela vida dos jovens, uma boa assistência, assim como foi no culto de doutrina, no culto também de oração, os jovens que têm entrado nesse propósito de oração aí para o nosso congresso, amém? Glória a Deus, né? Queria convidar o nosso presbítero Elisandro, ele que é superintendente da nossa escola bíblica dominical, vai estar nos despedindo deste culto, não é isso? Em oração, mas não da presença do Senhor, amém? Que o Senhor nos conceda uma noite de sono reparador, amém? E logo em seguida o nosso pastor Natanael vai estar impetrando a bênção apostólica. A paz do Senhor, meus irmãos, vamos orar. Senhor Deus e nosso Pai, graças te damos, Senhor, por esta noite abençoada em tua casa, Senhor, onde tu pudeste, Senhor, ser misericordioso, Senhor, e se revelar através da tua palavra, Senhor, através do teu servo que o Senhor inspirou nessa noite para ser instrumento teu para nossas vidas, Senhor. Continua abençoando a vida de Adejá, continua abençoando a tua igreja, Senhor. Continua nos fortalecendo, nos dando graça e vigor para caminhar, Senhor, rumo a Jerusalém celestial, Senhor, que em breve tu virá nos buscar para nos levar para lá. Em nome de Jesus, Senhor, nos leva em paz para os nossos lares, nos dá um restante de semana cheio da tua presença e da tua graça, em nome de Jesus. Amém.
Meus irmãos, antes da bênção, quem se lembra desse corinho aqui? É bem pequenininho, diz assim. Quem se lembrar, pode cantar comigo. Oh, que prazer, a minha vida não terá mais fim. Não podia vencer a tempestade. Mas o quê? Mas teve um que venceu por mim. Vamos lá, música. Oh, que prazer, a minha vida não terá mais fim. Eu não podia vencer a tempestade, mas teve um que venceu por mim. Oh, que prazer, a minha vida não terá mais fim. Vencer a tempestade. Mas o que, irmão? Mas teve que venceu por mim. Oh, que prazer, a minha vida não terá mais fim. Eu não podia vencer a tempestade, mas teve que venceu por mim. Amém? A tempestade pode estar tremendo, chovendo canivete, mas quando Jesus chega, acaba, né? Amém, graças a Deus. Recebam a bênção apostólica. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todos nós, desde agora e para todos sempre. Uma noite abençoada em nome de Jesus.